né? Então, é aí que a gente treme um pouquinho nas bases. Mas eu dou graças a Deus, né? Porque o nosso Deus é misericordioso e Ele tem prazer em falar conosco. Então, se Ele quer falar, nós vamos ouvir o que Ele vai dizer. Amém? Depois de ter conversado com a Luciana, né? E ela ter dito para mim que mulheres viúvas, moças solteiras iriam participar, então eu Tá. achei melhor falar de alguma coisa que fosse de proveito para todas, né? Tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo também? Estamos sim. Eu vou deixar Sim, perfeitamente. vou Tá deixar bom, meu tá áudio ótimo. aberto, que é muito ruim falar e não ter um retorno, tá? E É qualquer porque coisa, apareceu um negócio aqui no computador, tá? Esta reunião está sendo gravada. sou eu. Sair da reunião ou continuar? Tem que dar o Continuar. Então, já consentimento. entendi. Eu acho que Continuar. eu clico continuar, a pessoa que sair da tela, né? Isso. Pronto, saiu. Mas eu orando e Deus falando ao meu coração, eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acredito que é a base da nossa vida cristã. Toda a nossa vida cristã está construída em cima dessa base. Se essa base ficar fraca, ruir, quebrar, passar por alguma dificuldade, a casa cai. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre fé. Amém. E toda a nossa vida cristã, o nosso caráter, a nossa vida como mãe, como filha, como esposa, solteira ou casada, nova ou com mais idade, homem ou mulher, tem a sua vida cristã firmada na fé. E eu queria começar perguntando para vocês, o que é fé? É muito importante que nós saibamos o que é fé para que nós possamos dar para a fé a importância que realmente ela tem. Se eu não sei direito o que é, como que eu posso dar a importância que tem? Eu só dou importância, a real importância, para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu sei o que é. E em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, eu vou ler os versículos aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? E vocês só anotem a referência aí. Hebreus 11, 1 diz assim, ora, Paulo falando, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou, numa outra versão, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Naturalmente falando, é um absurdo isso, não é? Como que eu posso ter firme convicção de coisas que eu não vejo? Como que eu posso ter firme convicção de coisas que eu só espero? Mas a palavra de Deus é para aqueles que confiam nela e creem que realmente ela é a palavra de Deus. E esse versículo ele é muito impactante. Ora, a fé é o firme fundamento. Nós estamos falando de fundamento, do que fundamenta a nossa vida cristã. A fé é o firme fundamento, é um fundamento inabalável, é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando.
Não chegou ainda. Eu não estou vendo ainda, mas eu estou esperando, porque eu tenho fé. E diz assim, e a prova das coisas que não se veem. A fé é prova de coisas que eu não estou vendo. Porque se eu estou vendo, não é fé. É fé se eu estou crendo naquilo que eu não estou vendo. Mas se eu estou crendo no que eu estou vendo, não é fé. Dá para vocês me entenderem? E outra coisa que é fundamental para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estava comentando com umas irmãs aqui outro dia, e eu falei algo muito forte, mas é algo que eu creio de todo o meu coração. Se for para viver nesse mundo, ainda que casada ou solteira, viúva, divorciada, com filho, sem filho, se for para viver aqui e não for para agradar a Deus, Amém. não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Amém. Por mais bem-sucedida que você seja, não vale a pena viver se você não está agradando a Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê no poder de Deus, se você não crê na misericórdia de Deus, se você não crê no amor de Deus, se você não crê no poder do sacrifício de Jesus Cristo, você está desagradando a Deus. E sem agradar a Deus, se não for para agradar a Deus, não vale a pena viver. Já pensou a gente viver aqui nesse mundo, trabalhar, casar, ter filhos e não agradar a Deus? Tudo isso sem agradar a Deus? Passa a não ter sentido para nós. Mas se eu tenho fé que o meu casamento foi do Senhor, se eu tenho fé que foi Deus que deu os meus filhos, se eu tenho fé que eu tenho um chamado de Deus, se eu tenho fé que eu preciso pregar o evangelho, eu vou agradar a Deus, porque eu estou crendo no poder de Deus na minha vida. Amém. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que eu desacredito de alguma coisa que possa vir das mãos do Senhor para mim, eu estou entristecendo a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tente agradar a Deus sem fé, porque você não agrada. Mas ele diz assim, ele continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Quando nós nos aproximamos de Deus para orar, gente, isso aqui é muito importante. Toda vez que você for orar, procura lembrar desse texto. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, você vai começar a orar, você vai começar orando crendo que Deus existe. Isso é muito importante. Por isso que reza não serve. A oração, eu tenho que chegar diante de Deus, ou para pedir, ou para agradecer, ou para adorar, ou para chorar diante dele, crendo que ele existe. Amém. E só crer que ele existe não é o suficiente. Eu tenho que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer o quê? Aquele que presenteia, aquele que atende,
aquele que escuta, aquele que tem prazer em dar aquilo que estamos pedindo. Se você precisa de algo no Senhor, entre na presença dele, primeiro, crendo que ele existe. É muito bom a gente orar e ver Deus aqui bem pertinho, sabe? E você não precisa nem fazer assim para orar. Você faz assim, ó. Você olha, você vê Deus pela fé. Você olha, você se sente abraçada por Deus pela fé. Então, fé é firme convicção de coisas que não se veem, mas de coisas que existem. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se eu me aproximar de Deus sem crer que ele existe, eu estou ofendendo a Deus. Eu tenho que crer que ele existe e que ele pode. Olha, o fato de Deus poder não quer dizer que Deus vai dar. Porque nem sempre nós sabemos pedir como convém. Nem sempre nós sabemos pedir o que realmente vai nos ajudar, o que realmente vai fazer bem para nós. Mas eu tenho que crer que Deus me ouve. Amém. E que ele tem poder para me atender naquilo que eu tenho pedido. Deus tem poder. Eu não posso me aproximar de Deus duvidando que ele existe e nem posso me aproximar de Deus pela oração duvidando que ele tem poder para me dar aquilo que eu estou pedindo. É muito comum na vida da igreja de pessoas que professaram a sua fé, foram batizadas, mas creem em Deus assim, sabe? Não é aquela firme convicção de coisas que eu não estou vendo, mas que existem. Amém. E é muito triste para Deus olhar para nós que somos suas filhas e perceber em nós desconfiança dele. Ou perceber em nós aquela dúvida: será que ele tem poder mesmo para fazer isso? Será que ele pode mesmo fazer isso? Isso entristece o Espírito Santo. Isso entristece a Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, eu acho que é Paulo que escreveu Hebreus, não tenho certeza, mas diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Quem está falando aí? Senhor. O justo de quem? De Deus. Ele diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Deus, que é filho de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele deve viver pela fé. E olha o que Deus fala: se retroceder, se ele tem fé, mas volta atrás na sua fé, Nele não se compraz a minha alma. nele não se compraz a minha alma. Quem está falando aí? Deus. Deus não se compraz naquele que não confia no seu poder. Muitas vezes nós oramos por uma pessoa que não é convertida, mas a gente não crê que... Gente, já aconteceu comigo muitas vezes. De algumas mulheres vêm, abrem o coração para mim e começam a falar do marido. Porque meu marido, e meu marido, e meu marido. Eu falei: irmã, seu marido é convertido? Não, não é convertido. Eu falei: você tem orado pela conversão dele?
Ah, eu não oro mais não. Ah, eu já estou cansada. Faz anos que eu oro e não adianta, eu não vejo mudança nele. Gente, como Deus se sente com alguém que olha para ele e vê nele a incapacidade de converter alguém. Por mais terrível que essa pessoa seja. A gente tem o exemplo lá dos 2 ladrões da cruz, né? Um deles não quis saber de Jesus. O outro falou, Senhor, lembra de mim? Lembra de mim, Senhor Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele orou pedindo, crendo que Jesus podia perdoá-lo, crendo que mesmo na cruz, na hora da morte, ele podia ser salvo. E isso agradou o coração de Deus, agradou o coração de Jesus. E Jesus pôde falar para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é uma necessidade que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Quantas vezes, né, a gente entra na presença de Deus, ora por alguém, ou ora pedindo alguma coisa, ou ora por um enfermo, ou ora por uma necessidade financeira, ou ora pedindo um emprego, mas duvida que Deus possa dar. E aqui ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que eu creia que ele existe, e que ele é capaz, que ele é poderoso de nos dar aquilo que estamos pedindo, se for para a glória dele e se for para o nosso bem. Amém? Aleluia. Em Hebreus 10, 38, também diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Deus chama de justo, quer dizer, quem não vive pela fé, pensando no contrário. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o injusto não viverá pela fé. Não viver pela fé é injustiça para com Deus. Deus chama de justo aquele que vive pela fé. E ele diz assim, se retroceder, se voltar atrás, se você crê e depois duvidar, sabe por quê? Muitas vezes a gente crê, mas por quê? Não acontece no nosso tempo, na nossa hora, a gente acaba não acreditando mais. E ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naquela pessoa que crê, mas não tem paciência para esperar e duvida. Ah, não. Como o caso, né, dessa irmã que eu contei. Ah, não, eu estou cansada. Eu já orei anos e eu não vejo mudança. Ah, eu não oro mais, não. Quer dizer, o que essa pessoa estava querendo dizer? Que ela não confiava mais em Deus, que ela não acreditava mais em Deus e que Deus tinha poder para resolver a situação dela. Nós precisamos tomar muito cuidado. Amém. A fé, ela é algo assim tremendo e maravilhoso. A fé, ela produz em nós paciência. A pessoa, se você não tem paciência, é porque você não tem fé. Porque se você tem fé, você vai ter paciência. Aleluia. A paciência, ela é uma consequência da fé. Se você é uma pessoa impaciente, começa a orar a Deus. Fala, Senhor, me dá fé.
Senhor, eu quero fé. Eu Amém. quero ter paciência, esperar com paciência no Senhor. O salmista fala, né? Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então ele teve fé, esperou com paciência e Deus ouviu o clamor dele. Então nós temos que ter paciência. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quando a nossa fé é provada e nós somos aprovadas na aprovação, a gente fica paciente. Qual é a passagem mesmo? Tiago? Deixa eu ver aqui. Tiago 1:3. 1:3. Aleluia. Isso. Ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Gente, quando eu tenho fé, aquela fé inabalável, eu tenho paciência para esperar. Amém. Se eu não estou tendo paciência, é porque eu não estou tendo fé. Então, procurem analisar. Se vocês estão impacientes em determinadas coisas que vocês estão pedindo ou esperando, busque a Deus para que Deus dê fé para vocês. Porque a fé vai dar para vocês condições de esperar. Paciência para esperar. Aleluia. Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é maravilhoso esse texto? Aleluia. Aqui está a paciência dos santos. Eu vou ler aqui, está a paciência das santas. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, guardando a paciência, nós estamos demonstrando a nossa fé. Amém? E a nossa fé em quem? A nossa fé em Jesus. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Aleluia. A fé, a esperança e a paciência caminham juntas. A fé produz esperança, produz paciência e produz esperança. Quem tem fé tem esperança. Amém. Já conversaram com alguém que não tem esperança? É muito triste. A pessoa que não tem esperança, ela é triste, ela é deprimida, ela às vezes é chata. Quando ela está no meio de outras pessoas, ela se torna chata, porque ela não tem esperança, ela não tem paciência, ela se torna uma pessoa chata, inconveniente. Irani, e só reclama, né? E só reclama, né? E só murmura, né? Só murmura. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem não tem fé não tem paciência. Posso fazer Quem não tem pergunta? fé? Ou você prefere que eu deixe para o final? Não, pode perguntar. Não ter fé é pecado? Claro que é. Aqui ele está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. É pecado. O que desagrada a Deus? O pecado. E a fé é que a gente vê fé assim como alguma coisa mística, mas a fé é algo muito prático. Amém. É do nosso dia a dia. E se eu não acredito, fé é acreditar em Deus. Se eu não acredito em Deus, que cristão sou eu? Eu estou no pecado. Irani, eu penso o seguinte, é porque a nossa independência de sempre querer fazer tudo na força do nosso braço e agir, às vezes a gente vai atropelando
o dia, quando percebe, vai a semana, daqui a pouco vai o mês. Quando você vê, você não está nem dependendo mais de Deus, porque você acha que é capaz de fazer tudo. Mas sabe o porquê disso? É falta de relacionamento com Deus. Falta de oração. Porque a pessoa que tem relacionamento com Deus, que tem uma vida de oração, dificilmente ela vai ter coragem de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, sem antes consultar Deus. Sem antes saber se ela está ou não agradando a Deus, adquirindo alguma coisa, vendendo alguma coisa, conversando com alguém, visitando alguém e tantas outras coisas. Gente, eu já tenho. É muito difícil, né? Assim, a gente tem entre nós irmãs que oram por seus maridos há muitos anos, né? E às vezes eu sei que o coração delas cansa, né? Mas eu nunca tinha olhado para isso, que isso é falta de fé mesmo. Porque Irmãs, elas não deixam de orar por outras coisas, mas às vezes deixam de orar por um marido, às vezes por um filho, tipo, não vai mudar mesmo, né? E a gente precisa se arrepender, né? Voltar a esse caminho de arrependimento, né? eu ouvi um testemunho uma vez, eu li esse testemunho de um jovem, ele testemunhando a respeito da sua avó. A avó dele orava pelo pai dele se converter. E orou anos e anos e anos e anos. E ela morreu e não viu o filho convertido. O rapaz que contou esse testemunho, ele disse que ele morava na parte de cima de um sobrado e a avó na parte de baixo. Todo dia, quando ele descia da parte de cima para a parte de baixo para ir trabalhar, ele via a avó dele de joelho orando pelo pai dele. E a avó dele morreu e não viu o pai dele convertido. Ele falou assim, mas eu estou aqui hoje para dizer que o meu pai se converteu. Aleluia. E eu sei que foram as orações da minha avó. Aleluia. Gente, nós não temos desculpas. Nós não temos razão para não crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, o que você quer mais nessa vida? E então a fé, ela produz esperança. Aí, eu não sei se eu já li com vocês 1 Pedro 1:21. Não. Não. Então, a fé produz esperança. Vocês colocam aí, 1 Pedro 1:21. E por ele credes em Deus. Esse ele é Jesus. E por Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Fé e esperança. A minha fé e a minha esperança têm que estar em Deus. Aleluia. Amém? Não coloquem a fé de vocês no governo. Vocês estão vendo aí a situação do nosso país. A situação do nosso presidente. E de todos aqueles que estão no governo do país. Nós não podemos pôr a nossa fé nem no governo, nem na polícia, da segurança, nem nos nossos bens, nem na nossa inteligência, nem na nossa saúde. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. É por Ele e por Ele, por Jesus e através de Jesus, crer em Deus, Aleluia. que o ressuscitou dentre os mortos. Nós temos que crer em Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, que pela vossa fé e esperança
estivessem em Deus. Aleluia. Então, a fé, ela produz esperança. Se você está sem esperança, se você está sem paciência, é porque você está sem fé. Aí você tem que voltar lá no começo e orar para que Deus te dê fé. Orar para que Deus encha o teu coração de esperança. Aleluia. E te dê paciência para esperar no tempo do Senhor. Então, a fé produz paciência. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia. Então, a fé em Deus, a fé em Jesus, produz em nós paciência. Aleluia. Gente, nós pecamos. Às vezes o Jamê fala isso, eu acho muito interessante. A gente não peca se alguém passar aqui, passar pela rua, tocar a campainha na nossa casa, falar, olha, eu estou com um frango aqui, tem umas velas, vamos lá na esquina fazer um despacho? Você vai dar risada da pessoa e vai falar de Jesus para ela. Você não vai acreditar numa coisa absurda dessa. Mas nós somos pegos em coisas pequenas do dia a dia. Quantas vezes você tem alguma expectativa em relação ao seu filho e você não tem paciência de esperar o agir de Deus na vida dele? Quantas vezes você olha para uma pessoa que você já pregou para ela várias vezes e você não tem esperança que ela se converta? Quantas vezes você olha por uma pessoa doente, ou que tem câncer, ou que tem Covid agora, né, alguma coisa, e você não tem fé que Deus pode curar aquela pessoa? Deus quer restaurar na igreja, na vida da igreja, aquela fé que ressuscita morto, aquela fé que liberta o endemoniado, aquela fé que cura o enfermo, aquela fé que converte o alcoólatra, o viciado. Aleluia. Nós precisamos buscar fé. E a palavra diz assim, quem não tem fé, peça a Deus, que dá. Deus quer dar fé para nós, para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Aleluia. Então, o versículo que nós lemos de Apocalipse diz assim, aqui está a paciência dos santos. Olha onde está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nós temos que provar a nossa fé. E um jeito muito prático de provarmos a nossa fé é prestarmos atenção no nosso comportamento diante das situações que a gente enfrenta. Eu estou tendo paciência para esperar o tempo do Senhor? Eu tenho esperança que Deus vai fazer no tempo dele e na hora dele? Se eu não estou tendo esperança, se eu não estou tendo paciência, é porque eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Vocês podem perceber que fé, esperança e paciência caminham juntas. Você não pode separar uma da outra. Você não pode dizer, eu tenho fé, mas não tenho esperança. Eu tenho fé, mas não tenho... eu tenho fé, mas eu já perdi minha paciência. Eu tenho fé, mas eu não tenho mais esperança. Não é.
Não é. A fé, a esperança e a paciência caminham juntas. A fé sem obras, ela é morta. Então, a fé não é algo, como eu diria, abstrato, né? Não é algo que eu não dá para crer porque é um absurdo. Eu acho que vocês estão me entendendo aí, né? Entendendo a minha linguagem. A fé sem obras é morta. Se eu quero demonstrar a minha fé, eu tenho que demonstrar a minha fé através das obras. Porque minhas obras sem fé é morta. Não tem valor em si mesma. Mas aquilo que eu produzo em fé, Deus assina embaixo. Amém? Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ela é morta nela mesma. É uma fé morta. Uma fé que não tem o morto. O quê? O morto não tem reação. Não serve para nada o morto. Uma pessoa morta não tem capacidade para nada. A fé sem obras, ela é morta. Ela não tem capacidade em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim. Esse é muito forte, esse versículo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. O corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé, ela é um dom de Deus para ser usado em favor dos enfermos. Olha uma obra que a fé produz. É cura de enfermos. Né? Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Aleluia. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo a gente tem que aprender a dissecar bem ele. Ele diz assim: e a oração da fé salvará o doente. Quer dizer, a minha oração feita com fé salva a pessoa doente por quem eu estou orando. E depois disse que não sou eu, mas o Senhor. Eu tenho a fé, mas quem faz é o Senhor. O Senhor o levantará. Levantará quem? O doente. E olha ainda o que vem no pacote. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu gostaria só de recapitular aqui com vocês. Tá? Em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Não procurem ver para ter fé. Aleluia. Não procurem. É firme convicção de coisas que não se veem. Eu tenho certeza, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer. E eu espero em Deus por aquilo. Aleluia. Ainda que os meus olhos naturais não vejam, os meus olhos espirituais veem.
E Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós tivermos isso muito claro no nosso coração, e se nós trouxermos isso sempre para a nossa memória, para a nossa lembrança, isso vai nos ajudar muito. Eu vou pensar muito antes de desacreditar de alguma coisa, porque sem fé eu não agrado a Deus. Porque quando eu me aproximo dele para orar a favor de alguém, eu tenho que primeiro crer que ele existe. Amém. E que legal. E que ele vai me dar aquilo que eu... E não é nem crer que ele vai me dar, mas é crer que ele tem poder para me dar. Aleluia. Se ele não me der, não é porque ele não tem poder, porque não é a hora, porque não é o tempo. Ou porque você pensa que está pedindo alguma coisa boa, mas você está pedindo alguma coisa que não vai ser bom para você. Às vezes a gente vê uma moça solteira orando por um rapaz, orando e ora, e chora, e jejua, e busca a Deus, e pede para a mãe orar, pede para o pai orar, pede para a discipuladora orar. E, de repente, aquele rapaz se envolve com outra moça e casa com outra. Aí Deus vai falar, nossa, Deus não me deu ele. Deus não me deu ele, porque eu não tinha fé. Não, não é, não tem. Deus não te deu, porque Deus te ama. Amém. E ele quer o melhor para você. Ele te ama. Deus te ama tanto, 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 que ele pegou o filho dele, o único filho santo, Aleluia. Entregou. e matou numa cruz, para que nós pudéssemos hoje pedir e ser ouvidas por ele. Aleluia. Então, se você não crê, não peça nada a Deus. Antes de você pedir alguma coisa a Deus, que você está querendo pedir, peça fé. Amém. E olha, peça que Deus vai te dar. Aleluia. Porque Deus quer dar fé para os seus filhos. Porque sem fé, nós não agradamos a Deus. Nós só entristecemos a Deus. E Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria, Deus quer abençoar, mas não vai poder abençoar, porque eu não estou crendo no poder dele. Às vezes, Deus demora segundo a nossa ótica, né? Segundo a nossa maneira de ver, porque Deus quer que nós sejamos pacientes. Deus quer produzir em nós paciência. Amém. E a fé produz em nós paciência. Amém, Senhor. Se você está impaciente, peça fé a Deus. Amém. Porque quem tem fé tem paciência. Aleluia. Se você perdeu a esperança, é porque você perdeu a fé. Porque se você tem fé, você tem esperança. O fato dos anos passarem, ou o fato de você até mesmo morrer sem ver aquilo acontecer, não quer dizer que Deus não vai fazer o que você pediu. Tiago 1:3, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, a nossa fé, sendo provada, opera em nós paciência. Gente, não dá para admitir uma pessoa que se diz cristã de verdade não ter fé, ser impaciente ou não ter esperança. Certamente é impossível agradar a Deus desse jeito. Então, a fé produz paciência. A fé produz esperança. Em 1 Pedro 1:21, por ele credes
em Deus. Através de Jesus, eu creio em Deus. Creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória para que a nossa fé e esperança estivessem nele. Aleluia. Amém, irmãs? Aleluia. Então, a fé produz esperança, a fé produz paciência. Paciência e esperança caminham juntas. E eu vou demonstrar a minha fé, eu vou mostrar que eu tenho esperança, eu vou demonstrar que eu tenho paciência através das minhas obras. As minhas obras vão revelar a minha fé. O meu comportamento, a minha vida, as minhas atitudes diante das situações que eu enfrento, vai mostrar a fé que eu tenho. Se eu tiver paciência, se eu for perseverante, Amém. as pessoas vão ver em mim uma mulher de fé, uma jovem de fé, uma moça de fé, uma senhora de fé. Amém? Amém. Amém. A fé sem obras é morta. Então, se as pessoas olham para mim e não vê fé em mim, não vê paciência, não vê esperança, como que eu posso falar de Jesus para elas? Eu vou falar e vai ser obra morta. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se nós dizemos que temos fé, mas as nossas obras não mostram isso, a nossa fé é morta em si mesma. É morta em si mesma. A fé opera a cura. Amém. Quando eu tenho fé, eu oro e Deus cura. Amém? Se Deus não curar, não é porque você não tem fé ou porque ele não quis curar. É porque ele tem um propósito. Aleluia. Ele tem o tempo certo. Ele Aleluia. tem a hora certa para fazer as coisas que estamos pedindo a ele. Aleluia. Amém? Nós temos, como pessoas cristãs, como servas de Deus, nós temos que batalhar pela fé. Eu não posso olhar para mim e falar, ai meu Deus, eu não tenho fé. E deixar a coisa correr solta. Se eu perceber que eu não tenho fé, eu tenho que batalhar pela fé. Aleluia. Eu tenho que lutar pela fé. Eu tenho que orar pela fé. Eu tenho que jejuar para que Deus me dê fé. Eu tenho que pedir oração para os meus irmãos. Aleluia. Fazer o que aquele cego falou. Jesus foi orar e falou, olha, ele pediu para ela, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Você pode orar e falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque sem fé eu não posso te agradar e eu não quero te desagradar. Aleluia. Me ajuda na minha incredulidade. Então, nós precisamos batalhar pela fé. Deixa eu só ver aqui o texto que fala sobre batalhar por fé. Judas 1:3. Eu acho até que eu já li para vocês, né? Não. Ele diz assim... Não. Hã? Esse não. Então, batalhar pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos, isso Paulo falando, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Gente, a fé já foi dada aos santos. Nós temos que batalhar para tomar posse dessa fé. E é muito forte esse texto, porque ele diz assim,
procurando eu escrever-vos com toda diligência. Ele não estava escrevendo qualquer coisa. Ele não estava escrevendo, olha, a gente não come carne porque carne não faz bem. Ele estava escrevendo com toda a diligência acerca da salvação comum, para que haja uma salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. O que é exortar? Animar. É chamar atenção, com ênfase, com determinação. Escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé. Então, gente, fé não cai assim, sabe? Aleluia. Nós temos que batalhar pela fé, que uma vez foi dada a todos os santos. Deus já nos deu fé. Aleluia. Nós temos que batalhar para tomarmos posse dessa fé. Eu queria só dar 3 textos para vocês que falam sobre fé. Mateus 9, 22. E Jesus... Oi. Esse texto que você leu, batalhar pela Judas 1:3. Judas Tá ok. 1:3. Tá bom, obrigada. Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Quem era essa mulher, hein? Era aquela mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, gente, olha, tem sido uma bênção na minha vida. Quando eu penso nessa mulher, eu fico sensibilizada e me encho de fé. Aleluia. Eu consigo imaginar Jesus no meio da multidão. A multidão sufocando Jesus, apertando Jesus. Essa mulher, não me lembro agora exatamente, mas acho que era 7 anos, ela vinha sofrendo. De um fluxo sanguíneo. Vamos falar aqui entre mulheres. Ela era menstruada. A menstruação dela nunca parava. E não tinha absorvente antigamente, não tinha água corrida. Agora, imagina como essa mulher era. Ela devia ser amarela. Devia ser magérrima. E não ter força para nada. Há tantos anos perdendo sangue. Jesus no meio da multidão. Olha o que ela faz. Eu imagino que ela se agacha e ela vai rastejando no meio da multidão. Ela vai rastejando, até chegar nos pés de Jesus. A hora que ela chega nos pés de Jesus, com muito esforço, ela estica a mão e ela consegue tocar nas orlas dos vestidos dele. Onde ela estava? Ela estava no chão. Na terra não tinha asfalto. Ela estava no chão, na terra. E ela vai rastejando até onde Jesus estava e toca, porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. Aleluia. Gente, que fé! Que fé! Olha, e aí Jesus fala, quem me tocou? Ele dá só para dar umas cotoveladas nos discípulos ali do lado, né? Diz, Senhor, tenha dó, né? Tenha paciência. Está cheio de gente aqui, todo mundo esbarrando no Senhor para lá, no Senhor para cá. O Senhor vem perguntar para nós quem te tocou? Aí ele falou assim, porque de mim saiu virtude. E nessa hora, a mulher levanta e ele fala com ela, a tua fé te curou. Aleluia. Gente, a fé leva a gente a vencer obstáculos. Aleluia. A fé faz a gente enfrentar multidões. A fé faz a gente se arrastar.
diante de Deus e buscar com esperança, com paciência, que Ele atenda o nosso clamor. Aleluia. Amém? Irmãs, Aleluia. precisamos de fé. Amém, Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 29, diz assim: Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus chegou para o cego e falou assim: o que você quer que eu te faça? Olha que pergunta, né? É que Jesus queria ouvir da boca dele. Aleluia. Ele falou: Senhor, que eu veja. Agora Jesus chega para um cego, fazendo milagres, e pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Aí ele falou: Senhor, eu quero ver, Faça-se conforme que eu veja. Aí Jesus só fala para ele: Aleluia. a tua fé te curou, te salvou. Então, a fé traz cura, a fé traz salvação, a fé traz libertação. Mateus, no capítulo 12, versículo 28, para encerrar aqui essa palavra. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vocês lembram dessa passagem? A filha estava em casa. Por A favor. filha estava em casa, deitada, morrendo. Ela foi até onde Jesus estava e pediu para Jesus curar a filha dela. Aí Jesus olha para ela e fala: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus fala que a fé dela era grande. Faça-se contigo conforme queres. O que ela queria? Ela queria que a filha dela fosse curada. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Aleluia. Jesus curou a filha dela ali. E a filha dela foi curada. Então, aí Jesus falou assim: quem curou sua filha foi sua fé. Ele diz: ele diz, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Ele diz: faça-se contigo como queres. E ele mesmo fala: ó mulher, grande é tua fé. Jesus fica admirado da fé daquela mulher. E ele fala: grande é tua fé. Faça-se conforme o que você está pedindo. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. Aleluia. Irmãs, dá para aceitar uma vida cristã, uma vida de reuniões, de estudos bíblicos, sem fé? A fé, voltando lá para o começo, não é o alicerce da nossa vida cristã? Aleluia. É o alicerce. Se você quer ter os seus pés firmados na rocha, você tem que ter fé. Aleluia. Porque aquele que não crê é como aquele que constrói a sua casa na areia. Vai vir o vento, vai vir as tempestades, a casa da areia vai cair. Aquele que constrói a sua casa na rocha, que tem fé, vai vir as tempestades, vai vir os ventos, mas a casa não vai cair. Ela vai permanecer firme. As dificuldades da vida vão vir, as tristezas vão vir, as perdas vão vir. Nós vamos enfrentar, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor. Aleluia. Porque nós cremos, nós sabemos e quem temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Amém, minhas queridas?
Aleluia, louvado Amém. Senhor. O desejo do meu coração, e eu oro com fé agora, é que vocês sejam mulheres cheias de fé. Amém. E que vocês façam a diferença por onde vocês passarem. Amém? Muito obrigada, viu? Pela atenção. Vamos dar oportunidade se alguma irmã tiver... Porque eu acho que é uma oração que todo mundo precisa fazer, né? Que nossa fé seja aumentada no Senhor, que a gente continue andando nisso. Mas, às vezes, tem alguma irmã que está passando por muitas lutas e que a fé hoje percebeu que está sem esperança, que está sem força, que está sem alegria, que está sem fé, que não está conseguindo ser perseverante. E se quiser oração, a gente pode orar por você agora. Eu sei que a gente está longe. Amém. Amém. Eu queria até dar um testemunho. Eu tô com o que aconteceu aqui no meio da live. Eu fiz durante a gravidez, meu dente quebrou e eu não podia fazer nada porque eu estava grávida e eu tive uma infiltração. E aí eu fui tratar, ficou tudo bem, só que ele voltou a doer. Porque provavelmente a infiltração foi muito próxima da raiz. Então ela todo dia estava me incomodando. Então eu tomo remédio só de noite para dormir, porque eu não gosto de ficar tomando muito remédio. E eu vim pra live com essa dor. Sabe, parece que tem tem uma coisa latejando aqui? Já tô até marcada com ela sexta-feira para ver por que tá doendo o dente que tá tratado. Só que tá doendo. E eu vim pra live com essa dor. E eu falei assim, quando acabar a live, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tomar um remédio para poder dormir. Durante a live, a dor simplesmente... Aí, durante a live, eu comecei a colocar assim diante do Senhor. Senhor, se tu quiseres, você pode fazer essa dor cessar agora. É uma dor ridícula de dente, de raiz, que eu posso tratar, mas eu queria tanto não precisar nem mexer nisso. Se eu quisesse, eu posso fazer isso cessar agora. Quietinha aqui. Tanto que o meu áudio estava aberto, vocês nem ouviram clamando. A dor passou. Sem remédio, sem nada, né? Isso é o Senhor, é a mão do Senhor, né? Amém. E do mesmo jeito que essa minha dor passou, impressionantemente, pra mim, gente, isso é impressionante. Eu passei o dia com ela aqui, lembrando que ela tava aqui. Não é absurdamente grande, mas é um incômodo diário. Às vezes você tá com esse incômodo também no seu coração, né? Você tá com alguma coisa latejando no teu coração e que você precisa... Não vai nem precisar tomar remédio agora, né? Não, nem vou tomar remédio. Olha que surreal, gente, surreal. Surreal não, esse é o meu Senhor, né? Dá licença. Mas às vezes você tá assim, com essa dor latejando, né? E que você precisa que a igreja ore, interceda pela sua vida. E eu queria deixar aberto. Agora, gente, eu só queria falar uma coisinha aqui que vai ajudar vocês. A palavra de Deus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Aleluia. eu vou dizer para um monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Aleluia. Amém. Então, Aleluia. Deus sabe da nossa pequenez. Por isso que ele já falou, olha, se você tiver fé do tamanho do grão, pelo menos do tamanho do grãozinho de mostarda. Aleluia. Aleluia, Jesus, eu creio, Pai. Irani, Oi, eu tenho uma dúvida. fala, querida. E eu oro por uma pessoa com fé. Eu tenho que estar orando toda hora, todos os dias para essa pessoa. Por exemplo, meus filhos. Meus filhos não conhecem o Senhor. Aí eu tenho que fazer essa oração diariamente? Sim. Olha, eu creio que nessa situação, Ora todos os dias, para todas as pessoas que... você precisa orar. Gente, olha só, não dá para todo Eu mundo não falar sei. junto. A Irani tá falando. Eu sou muito determinada. Eu sou muito... Quando eu quero alguma coisa de Deus, que eu sei que Deus quer me dar, Amém. por exemplo, orar pela salvação de uma pessoa, gente, não é vontade de Deus que ninguém se perca. Amém. Deus não quer que ninguém se perca. Se é uma coisa que você tem que ter certeza absoluta, é que Deus quer a salvação. Aleluia. Da pior pessoa, do pior drogado, do pior bandido. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Então, a nossa oração ali diante de Deus é uma bênção para nós. Quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente está. Aleluia. Às vezes Deus demora um pouco para responder, porque Deus está querendo nos amadurecer, está querendo nos trazer mais para perto. Amém. E olha, eu vou falar, às vezes a pessoa
tem pessoas que ficam dias sem orar, passam muito tempo sem orar. Deus tem saudades. Deus tem saudades de nós. Deus tem prazer cada vez que nós nos chegamos diante dele para falar com ele, ou para pedir, ou para adorar, ou para glorificar, ou para chorar. Deus tem prazer. Então, eu sou meio obstinada. Quando eu oro por alguém, por salvação, eu oro. Aleluia. Aí eu contei a história da mulher. A mulher foi, mas Deus salvou a pessoa por quem ela orava. Aleluia. Na hora dele. Então, não desista. Nós não temos o direito de desistir de ninguém. De ninguém. Amém. Nós não podemos olhar para ninguém e dizer, para esse aqui não tem jeito. Quem somos nós para falar isso? Ou para pensar isso? Amém. Por salvação, não desista de orar. Aleluia. Quanto mais por filho. Ixi. O filho que não é convertido, a mãe tem que orar, chorar, jejuar. Jejuar, exatamente. Jejuar, orar. Simplesmente não se conformar com isso. Aleluia, E aleluia. enfrentar o diabo, falar, sai em nome de Jesus. Isso mesmo. Respondi sua pergunta. A Etelvina queria falar alguma coisa. Abre agora, Etelvina. Quem é Etelvina? Tira do mudo, querida. Etelvina. Etelvina, tira do mudo. Seu fone tá mudo. Enfim. Você quer oração? Só faz assim, é isso, sim ou não? Deixa eu ver quem é Etelvina aqui. Ela acabou de tirar a foto. Hum. Alguém mais quer oração? Alguém tá sem fé? Alguém tá sem esperança? Alguém tá incrédulo, né? Que pena, né, que a Etelvina saiu. Ela deve voltar. Johanna, quer oração, Johanna? Lá, voltou a Etelvina. Voltou. Fala, Etelvina. Eu quero. Quem falou eu quero? Juliana do Neto, amém. Levanta... Fala, Ju. Pode falar? Pode. Eu até mandei, minha mãe tá participando aí, escondidinha, né? Mas a gente tem vivido durante anos, assim, com relação à situação com meu pai em casa, assim, com muita dificuldade. E eu confesso que muitas vezes eu me pego olhando para ele e falo assim, meu Deus, tem tantos anos que a gente ora para o Senhor fazer alguma coisa e o Senhor não faz. Eu acho que já não tem nem mais solução, né? E eu creio que isso é pecado mesmo, né? Porque incredulidade é pecado, é falta de fé. Então eu quero pedir para as irmãs orarem por mim, já vou estender isso pela casa dos meus pais também, pela minha mãe, pela minha irmã, para o Senhor renovar a nossa fé, assim, diante dessa situação, né? Aleluia. Eu sei que o Senhor pode fazer, né? Eu creio nesse poder do Senhor que pode transformar tudo isso, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Lu, a Dani levantou o braço aí. Pode falar, Etelvina. A Dani do Oi. André. Ô, Lu, peço também, tu já sabe, pelo meu esposo também, que há muito tempo está na maçonaria, e eu peço que os irmãos orem também, para que haja também uma solução para esse problema. A gente vai orar por você, para sua fé aumentar. Para você voltar a orar. Luciana, você está anotando os pedidos de oração? Tô. A Juliana, a Dani, a Etelvina, a Eliana. Amém. Amém. Mais alguém? Cris. Eu. Oi, Ana. No caso, por mim. Amém. Para o Senhor encher seu coração de fé. De eu para mim. Ô, Ana. Não. Lu, fala. A gente está pedindo fé para a gente crer que o Senhor vai curar o Valtinho e que os nossos filhos, meus, da Ana e da Claudete, vão ser convertidos ao Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor enche o coração de vocês de fé nele.
Viu? Amém. No que ele pode fazer, em quem ele é. E vocês entrem nessa batalha mesmo, viu? A Irani falou, se fosse filho, então, querida, andar em jejum e oração. No ano que a Bela estava meio afastada, não tinha, estava com uma experiência muito ruim, foi o ano assim que eu chorei o ano inteiro, eu jejuei o ano inteiro, eu ia dormir ajoelhada, eu acordava, eu já ia escorregando para a cama, falando, Senhor, dá uma experiência para minha filha, 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 Senhor, resgata minha filha, Senhor, encontra minha filha. Eu pedia de manhã até de noite. Amém. Até o Amém. dia que ela, quando estava longe de mim, o Senhor encontrou com ela. A gente Amém. precisa se colocar nesse lugar de jejum e oração. A gente faz isso por filho. E talvez a gente precise colocar nesse lugar pelos nossos maridos, pelos nossos pais, por aquelas pessoas que a gente ama tanto e que estão longe da gente. E que estão longe do Senhor. E é isso que o Senhor quer restaurar, né, Irane? A fé no nosso coração. Claro. De Claro. crer, né? De crer que o Senhor é bom, de que ele pode. E salvação, querida, é aquilo que ele falou. O Senhor quer salvar todos. Então se coloca nesse lugar de intercessão mesmo pela vida. Amém. Acho Amém. que o Senhor hoje vai restaurar a fé, né? A fé para você voltar a orar, para você entender. Tem uma palavra que diz, né, que não haja entre vós um perverso coração de incredulidade. Ele chama a incredulidade de um perverso coração, né? Que o Senhor afaste de nós um perverso coração de incredulidade, que nos afasta do Deus vivo. Amém. Eu ia completar que é pior, né? Que É nos pior, né? afasta do Nos afasta do Senhor. Deus vivo, exatamente. Deus vivo, olha só, nos afasta do Deus vivo. O coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. E aí a gente fica com Deus que não, pra gente não faz nada, a gente para de crer. Isso é muito sério. E eu queria dizer pra você, Irani, que a palavra foi muito perfeita pra hoje, viu, querida? Amém. O Senhor sabia do coração das irmãs, sabia qual é a necessidade que muitas estão passando aqui, que muitas já Amém. pararam de orar, pararam de guerrear, que a gente precisava ouvir, né? Ó, Amém. Juliana, Dânia, Teovina, Eliana, Johanna, Valdelis, Claudete, Cris, Ana Maria. Mais alguém? Carlinha. Aleluia. Aquelas que não pediram oração, Irani, o que você acha de elas levantarem um clamor também? Cada uma levantar um clamor curtinho. Claro. Amém? Eu vou começar Amém. que eu estou com o nome das pessoas e depois vocês... A Felícia. Felícia, cadê que ela está levantando? Não estou vendo aqui. Não, mas ela pede muito pelo filho dela na nossa reunião. Mas a gente está falando de fé, Etelvina. Deixa eu ver se ela... a gente está falando de fé. Ah, então ela tinha que estar, né? Ela tá aqui. Eu não sei se ela tá precisando ser renovada na fé dela, entendeu? A gente tá falando de fé. Uhum. Amém? Eu vou orar. Depois você ora, Irani, que eu tô com os nomes, eu vou falar os nomes diante do Senhor. E depois, quem quiser, pode levantar um clamor também. Vamos orar. Amém, irmãs? Senhor, em nome de Jesus, a gente precisa do Senhor. Até para ter fé no Senhor. A gente precisa do Senhor para restaurar, Senhor, até o grão de mostarda do nosso coração, Senhor. Eu venho te pedir por essas irmãs, pela Ju, pela Eliana, pela casa da Eliana, Senhor, pela Dani, pela Conceição, Senhor, pela Teovina, Senhor, pela Cris, Senhor, pela Ana Maria, pela Carla, pela Johanna, Valdelis, Claudete. Tantas irmãs aqui, Senhor, que estão na luta com os seus familiares, com seus maridos, com seus pais e filhos, Senhor. E às vezes no meio do caminho a gente vai esquecendo, vai deixando de lado, Senhor, vai achando que não vai acontecer. E a gente para de orar. Então a gente quer primeiro te pedir perdão, Senhor, porque o nosso coração se tornou incrédulo, porque o nosso coração é perverso, Senhor, e nos afastou do Senhor, Pai. Queremos pedir perdão, porque se alguma delas parou de orar, Senhor, hoje, Senhor, restaure isso hoje, Senhor, essa intercessão, Senhor, essa intercessão por esses que estão perdidos, Senhor, a intercessão por situações que só o Senhor pode fazer, por milagres nessas casas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, hoje, Senhor, quebra mesmo o coração duro, Senhor, quebra mesmo o coração, Pai, que está petrificado, Senhor, o coração que não crê, o coração que se afasta do Senhor, Pai. E vem restaurar a fé, Pai, vem restaurar a fé, vem restaurar a esperança, vem restaurar a perseverança, Senhor. Vem restaurar, Senhor, a expectativa do que Deus vai fazer, Senhor, na hora do Senhor, Pai. Vem, Pai, restaurar a vontade de passar tempo na Tua presença. Vem restaurar, Senhor, a vontade de querer Te agradar, Senhor, de ter um coração de fé, porque agrada o Deus vivo, Senhor. Em nome de Jesus, isso é milagre. A gente não tem como fazer isso. A gente precisa da ação do Teu Espírito, Senhor.
Senhor, eu queria estar perto dessas irmãs, Senhor, para estar abraçando e estar chorando junto, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está perto delas agora, Senhor. Que teu Amém, Espírito Senhor. Consolador, Senhor, venha consolar, Senhor, de toda tristeza e venha dar ânimo novo, Pai, para enfrentar essa guerra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Aleluia. Quero te agradecer, Senhor, pela paciência que o Senhor tem tido conosco, Pai. Aleluia. E como o Senhor tem sido perseverante em nos falar, em nos admoestar, em nos dar novas oportunidades. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu louvo o teu nome, Senhor. E creio de todo o meu coração que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Ai, e essas mulheres que aqui estão nesta noite, Senhor, confiam no Senhor. Se elas não confiassem no Senhor, elas nem estariam aqui. Amém, isso é verdade. Eu tenho tanta coisa para fazer, principalmente uma mulher. Mulher sempre tem muito o que fazer, mas porque nós cremos em Ti, porque nós cremos na Tua palavra, Aleluia. nós nos distanciamos de tudo que pudesse nos atrapalhar e estamos juntas na Tua presença, Senhor. Mesmo em lugares diferentes, Senhor, nós estamos juntas, Aleluia. porque temos um só coração, uma só fé, Aleluia. uma só esperança. Oh, Jesus Cristo é a nossa esperança. aleluia, Senhor. E é nele que nós estamos depositando toda a nossa fé nesta noite, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu te peço, Pai, que de hoje em diante, Senhor, as nossas vidas não sejam mais as mesmas, mas que nós sejamos, Pai, nesta noite cheias de fé, Amém, Jesus. cheias de esperança, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para esperarmos com paciência no Senhor, crendo que o Senhor nos ouve e que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor vai responder as nossas orações. Aleluia. Pai, eu coloco a vida de cada uma Aleluia, dessas Senhor. mulheres que aqui estão diante de Ti. Aleluia. Peço, Pai, em nome de Jesus, crendo de todo o meu coração, Aleluia, o Jesus. Senhor tem poder para colocar fé no coração de cada uma delas. Aleluia, Senhor, faz mesmo, Senhor. Pai, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a Em Tua nome de palavra, Jesus, Senhor. A fé vem pelo praticar a Tua palavra, Senhor. E hoje as Tuas filhas ouviram de uma maneira assim, bem de perto, a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que é poderosa, produza fé no coração das Tuas filhas. Sejam mulheres de fé, cheias Aleluia. do Espírito Santo. Sejam guerreiras, lutando por aqueles que ainda não se converteram. Se for filhos, pelos filhos. Amém, Jesus. For maridos, pelos Aleluia, Senhor, maridos. faz mesmo. Mas que essas mulheres não desanimem. Aleluia, Senhor. Elas não percam a esperança, Aleluia, que elas não percam a paciência, Aleluia. mas que elas insistam diante de Ti, Oh, porque o Senhor tem poder para dar aquilo que elas estão pedindo, Senhor. Ó Deus, abençoa cada uma delas. Sabemos também, Senhor, que a fé traz descanso, Senhor. Que elas possam descansar em Ti, crendo que o Senhor é poderoso para atender cada uma das orações que está sendo feita, para atender cada pedido que está sendo colocado diante de Ti. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que as Tuas servas tenham uma noite tranquila, que elas possam dormir confiantes, crendo
que o Senhor está no Aleluia, controle de Senhor todas as galardoador. coisas, Aleluia, que o Jesus. Senhor é soberano e que não há problema que o Senhor não possa resolver, não há vida que o Senhor não possa transformar, não há pecador que o Senhor não possa salvar. Aleluia. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. É verdade, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos agradecidos pela fé que o Senhor tem nos dado. Em Aleluia. nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Que delícia. Amém. Te agradecer, viu, querida, mais uma vez. Um prazer muito grande para mim, viu? Para mim também. Para todo mundo aqui, eu tenho certeza. Prazer É muito muito preciosa. grande. E eu quero dizer para vocês que vocês podem contar comigo, viu? Ah, de vez em quando eu vou chamar de novo, né, gente? Pode Vocês topam, chamar. gente? Oba! A gente já tá usando já meio uma vez por mês. A gente pode usar a Iraninha uma vez por mês, não pode? Ah, eu acho uma ótima Se ideia. Deus quiser, eu tô com Aleluia. vocês nisso. Então Tá? vamos orar, Aleluia. tá? Vamos orar porque eu topo. Amém. Tá. Amém. Eu topo. Tá, mas eu estou dizendo assim, se vocês quiserem assim uma oração, um conselho, Amém. alguma coisa assim, me fala, eu me coloco diante de Deus Amém. e creio que Deus pode me usar para abençoar Amém. vocês. Eu vou colocar o Amém. seu. Posso colocar no seu. Irani, Só um é o minutinho. contato, eu ia pedir o Posso colocar o contato. contato dela lá no grupo? Pode colocar, Então tá bom. Amém. tá? Obrigada, tá, querida? O Senhor te abençoe, te dê graça, viu? Vamos orar Amém. pela Irani também? Cris, você ora pela Irani? Amém. Agradeço. Amém. Olha, deixa eu só falar para vocês, eu tenho 3 filhas casadas. Amém. A mais velha tem 2 filhos, um moço e uma moça. A do meio tem 2 filhos, também uma moça e um adolescente. A mais nova mora na Inglaterra, tem 2 meninos e adotou uma menina, linda, maravilhosa. E eu tenho meu filho, de 23 anos, que é uma bênção de Deus, um presente de Deus para nós. Aleluia. Amém. Ok? Então, só para vocês saberem um pouquinho. Tenho meu marido, que é uma bênção também. Que delícia. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por esse momento que conseguimos ficar juntas. Amém, Continue, Jesus. Senhor, dando graça à Irani. Continue, Senhor, usando ela como seu instrumento para falar conosco e para nos recordar, né? Às vezes as coisas que a gente sabe, Amém. mas que a gente esquece, É verdade. que a Amém. gente não traz a memória, né? Traz, Senhor, a nossa memória, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já ouviu, tudo que o Senhor já fez, que o Senhor já fez na vida de cada uma de nós. Traz essa lembrança nos traz esperança, Amém, essa esperança Jesus. nos torna mais pacientes Amém. e que a gente saiba esperar descansando e alegremente, né? Porque Aleluia. às vezes a Amém, gente se Senhor. cansa, a gente se entristece, porque a gente se esquece que é preciso ir para o seu colo para poder descansar e esperar. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo e que ele se repita cada vez mais e que a gente possa a cada dia ter esse encontro nosso mesmo contigo. Amém, Em nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Quem quer orar pela Irani? Eu quero. Vai, Rô. Senhor, na tua palavra, Pai, por isso estamos aqui, para cada dia mais nos rendermos a Ti e aprender de Ti. Amém, E hoje Senhor. foi através da vida da tua filha e serva Irani que nós fomos ministradas, Senhor, com muita graça, Senhor, trazendo, Senhor, a memória que pode nos dar esperança, né? Amém, Que nós Senhor. possamos cada dia mais, Senhor, exercitar essa fé, porque fé
é trazer à existência o que é inexistente Amém. aos olhos Amém, humanos, Senhor. Senhor. É verdade. Senhor, então Amém. tem misericórdia da casa da Irani, Amém, da Jesus. família dela, Aleluia. cuida dos Amém. filhos dela, Senhor, Você dá do as marido benditas, dela, da Senhor. saúde dela. Fortalece ela em Aleluia. fé, Pai. Em Amém, nome de Senhor. Jesus. Em Em Aleluia. nome nome de de Jesus, Jesus. Pai. Em Aleluia. nome de Aleluia. Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Que delícia, viu? Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com você, Irani. Pode ter certeza que quem saiu no lucro aí fui eu, viu? Acho difícil, mas tudo bem. Né? Conhecer vocês, né? Ah, a gente é Mulheres ruim, Irani. Eu falo por mim. preciosas. Hoje Não, é o Jesus que Dani, é habita na dando que gente. se recebe, né? Vários Vamos testemunhos. conversar amanhã, o Jamê vai estar com a gente, eu vou já falar com ele. Se você realmente puder se dispor para estar uma vez por mês com a gente, eu acho que todo mundo vai gostar. eu me disponho. Com Opa! certeza. Amém. Disponho, sim. Que bom, glória a Deus. Amém. Tá Eu já bom, falei, glória vocês acreditam que eu falei pro Jamê? Quando eu conheci a Jamê e a Irani, eu fiquei assim, por que você não me plantou perto deles? Podia ter me plantado mais pertinho. Mas é um privilégio mesmo agora, né, conhecer vocês, né, e receber daquilo que o Senhor tem depositado na vida de vocês, viu? Tem sido um privilégio. Boas pegadas. Glória a Deus. Tá bom, querida. Só Vamos vai ver. me mantendo direitinho aí, me lembrando da data, Pode me deixar. falando a data para eu anotar aqui, tá? Tá bom, obrigada, tá? Um Meninas, foi prazer. uma bênção, viu, gente? Muito bom estar Amém. com vocês. Beijo. Deus abençoe Beijo, cada um Beijo, de gente. vocês. Renova a fé Obrigada. de vocês, Vocês em nome de Jesus. sejam cheias de fé. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Eliana, você não apareceu, mas amo você, tá? Tô orando por tu. Eliana. Eliana é a mãe da Minha Ju. mãe. Minha mãe. Ela é igual minha mãe, caladinha. Caladinha, Ela igual a é. mãe. Morre de vergonha, gente. Tá lá só ouvindo. A minha mãe deve estar tentando clicar em algum lugar para poder falar e não conseguiu ainda. Olha lá, ela clicou o bracinho. Minha mãe tá olha aqui do ela lado. Ó. Amanhã eu te ensino, mãe, eu prometo. Tadinha, gente. Beijo, gente. Beijo, Beijão, Beijo, menina. Vou parar de beijo. gravar Beijão, aqui. viu? Deus abençoe vocês. Aleluia, obrigada. Amém. Tchau, Beijo. tchau. Beijo no Jamê. Beijo no Jamê.